Boa noite. E aí, pessoal? Como estão todos? O Flávio aí já. Hoje é um papo com o Flávio, meu amigo Flávio Oliveira. E a gente. Deixa eu chamar uma galera aqui que pediu para ser avisada. Manda no aviãozinho, pessoal. Flavião, manda um aviãozinho aí pra sua rede, que sua rede, meu, bomba. E hoje o papo vai ser bom. Mais um minutinho aqui, pessoal, só para chamar o pessoal e a gente começa. Flavião, a hora que você quiser me chamar aí, fica à vontade. Espero que todos estejam bem, em saúde, segurança, se cuidando, trabalhando. Fala, Felipe. Boa noite. Olha ele aí no Aveleira, não, no presente de novo, tudo bem? Tudo jóia, cara? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus, tudo em paz. E você? Tudo bem, tudo bem. Que semana, hein? Essa semana foi Power. show. Encerrando com chave de ouro. Pois é, né, cara? Esse negócio de fazer live sexta-noite antes não era muito usual, né? Mas agora, todo dia é dia, toda hora é hora, né? Vamos que vamos. É, não podemos estar não podemos estar junto, né? Aproveitando aí o sextou, então a gente está junto virtualmente agora, Aí. não é? E aí? Bom, hoje a gente separou um assunto cunhado por nós praticamente, né? Pois é, no mês de agosto, né? Falam que o mês de agosto é o mês dos pais. E aí a gente saiu com essa ideia de fazer uma live por mês falando de paternidade, né? Então, essa é a primeira fora do mês de agosto, Uhum. porque você é pai, eu sou pai, deve ter outros pais que ou estão assistindo ou vão assistir daqui a pouco aqui. E, e é toda hora, né, cara? É toda hora que a gente tem que olhar para o nosso papel de pai. Uhum. E a proposta de falar das caixas foi bem interessante, né? Daqui a pouco a gente explica para o pessoal qual é a ideia aí das caixas dos pais. Sim, vai ser interessante. É, eu tava. Você também, você falou, né? A semana foi puxada aí, você tava na pegada, né? Foi bom. Ainda bem que tem um Todo. final de semana no meio, para a gente dar uma descansada. Mas está chegando a primavera, as flores vão desabrochar, tá tudo maravilhoso. Tá Semana que vem tudo. já é primavera. É, dia 21, né? 21 começa, né? Ou Não sei se é 20. 21, Acho que é mas está 20. chegando. 21 eu sei que é dia da árvore, que é aniversário do meu irmão, mas dia 20, acho que é 20 a primavera. Bom, vamos lá então, vamos aquecendo os motores enquanto o pessoal vai chegando, terminando de jantar, né? As crianças já foram para a cama, Ou estão indo, né? ou Ou as estão crianças estão indo. descansando também. É, E é as legal minhas. avisar o pessoal também que quem quiser fazer pergunta, quem quiser trazer alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, a gente, Isso, durante ou no finalzinho, a gente pode ir respondendo. isso. Respondendo na medida do que a gente conseguir olhar para isso, né? Porque é bem interessante quando a gente fala de paternidade, né, Felipe? A gente tem trocado bastante, conversado bastante sobre isso, né? E até com o Rafael e o Eric lá da Escola de Pai, né? A gente tem Uhum. também uma iniciativa chamada Escola de Pai, e, e é interessante porque esse termo é um pouco polêmico, né? E foi uma provocação nossa também. Esse termo surgiu em 2017 e uma vez um amigo me perguntou, um colega já chegou e falou assim:
por que escola de pai? Vocês vão querer ensinar a gente a ser pai? A gente vai ter que entrar na escola para aprender a ser pai? Aí eu falei assim, sim e não, né? Primeiro que a gente não vai ensinar nada, porque eu nem sei ser pai ainda, eu estou aprendendo, eu acho que é um aprendizado, então eu não tenho como te ensinar algo, eu acho que a gente pode aprender junto, né? Sim, Eu sim, aprendo com trocar você, você experiência. aprende comigo, e a gente se complementa, né? E eu vou te falar que a gente criou essa escola, eu acho que vai muito na linha do que acontece com a pedagogia Waldorf, né? Vocês no Aragá vêm lá da Ecoara, né? E muitas escolas Waldorf nascem de uma insatisfação dos pais com a educação ou de uma necessidade dos pais de trazer uma educação melhor para os filhos, Sim. né? Trazer um espaço mais acolhedor, onde o desenvolvimento deles, dos filhos, possa ser pleno, né? E pelo menos eu que venho caminhando aí com a escola de pai desde 2017, eu vejo Uhum. que na da escola de pai justamente para criar um espaço, para trazer um espaço onde a gente possa construir essa paternidade. E eu tenho visto muito, né, muitas coisas que estão acontecendo, eu tenho visto que mais do que paternidade, a gente pode ampliar isso para parentalidade, Hum, porque a sim. paternidade sozinha, ela quase não existe, né? Eu sei que tem pai solo, né? O Rafael, inclusive, do grupo lá da escola de pai, ele é um pai solo, a esposa dele faleceu, Rafael ele Stein, é né? viúvo, o Rafael Stein, mas é difícil, é raro você ver um pai criando um filho, uma filha sozinha, né? Sim. Geralmente você vê mães, ou você vê casais, mas um pai. E eu acho que essa construção da parentalidade, dessa forma como você vai construindo esse aprendizado, né? Com o primeiro filho, por exemplo, não tem manual de instrução, né? Tem gente que fala assim, pô, mas então devia vir com um Manual. manual. Não tem manual, cara. Cada criança é única. Se você tiver dois filhos gêmeos, os dois vão ser diferentes, embora eles Sim. sejam idênticos, se forem univitelinos, mas eles têm Personalidades diferentes. comportamentos, necessidades diferentes, né? Então, e nós também, né, cada um de nós pais, nós também viemos de criações diferentes, de ambientes diferentes, de educações diferentes, de convivências diversas, né? Uhum. Isso acho que vai construindo a estrutura do que vai se tornar aquele homem que vai se tornar um pai depois. Sim, sim. Perfeito. Uma ótima introdução. E aí, o engraçado, né? O título desse papo, As Caixas dos Pais, eu vou dar um preâmbulo falando do porquê, da onde surgiu essa caixa, né? Que caixa é essa? E aí a gente estava conversando, né, eu e o Flávio estávamos conversando sobre a caixa do homem, né? As caixas dos homens, ou a caixa dos homens, que é um termo cunhado ali no começo dos anos 80 pelo Paul Kivel, que escreveu um livro, né, The Man's Work, um trabalho com os homens, né, onde ele coletou, através de grupos de homens, ele coletou alguns depoimentos, exercícios sobre esse trabalho de desconstrução da violência masculina, etc. E aí é um livro, nossa, dessa lapa, com muito conteúdo, muitos conceitos, e inclusive ele não tem tradução para o português, e a gente está. Inclusive, eu estou organizando lá, saiu do papo que a gente conversou lá com o Guilherme Valadares, uma ideia de traduzir esses exercícios. Eu estou encabeçando aí alguns voluntários para a gente fazer a tradução desses exercícios, para colocar para a rede e para o mundo. E aí, Perfeito, o Tony perfeito. Porter, em 1990, no meio dos anos 90, o Tony Porter ele pegou esse conceito e popularizou, traduziu de uma forma mais digestiva, né, digerível, né, digestiva para a sociedade, colocando, né, colocando o termo a caixa do homem, literalmente. E a caixa do homem, ela nada mais é do que uma série de padrões, comportamentos esperados pela sociedade sobre como um homem se comporta. Então, é como se fosse uma receita cultural de como os homens devem ser, agir, falar, pensar, se vestir e se comportar, né? Então,
algumas frases, algumas palavras que eu peguei, né? Então, a caixa dos homens impõe sobre eles, sobre nós, a heterossexualidade, fisicamente apto, corajoso, forte, sempre no controle, ativo, sexualmente experiente, uma prontidão sexual, fala firme, não demonstrar emoções, enfim, é uma prisão, né? E a caixa representa isso, né? Uma prisão ali comportamental em que você não pode fugir do seu padrão. E tudo que está fora dessa caixa é repelido. Os homens negam e agridem, né? E acabam sendo violentos. Né? Então, e aí tem algumas. Aí o Papo de Homem, dentro de todo esse cenário, fez o documentário Silêncio. Precisamos falar com os homens, né? Entendendo que isso já era um problema. E depois, o ano passado, fazendo um ano aí de aniversário, eles fizeram um documentário O Silêncio dos Homens. E aí ali saíram inúmeros insights, né? A maioria dos homens entrevistados assumindo que já aumentaram história para aparecerem ou serem aceitos, para impressionarem alguém. 54 dos homens, pelo contrário, gostariam de ter mais liberdade para explorar hobbies, talentos, opções alternativas de carreira, sem ser julgados como frouxo. 44% dos homens sentem pressão por serem responsáveis pelo sustento da casa, porque dentro da caixa dos homens existem os 3 P's da masculinidade, né? Da procriação, provisão e da proteção. Então, enfim, essa é a caixa dos homens. Aí eu, junto com o Flávio, falamos, poxa, não vamos falar sobre a caixa dos homens, que já é um tema bastante explorado, com muita literatura por aí. E a gente querendo fazer lives mensais sobre paternidade, a gente falou, poxa, mas e os pais? Os pais também vivem encaixotados. Existe um padrão esperado, né, do que é um pai, de como um pai vai ser, agir e atuar no mundo dessa parentalidade. E aí, Flávio, eu jogo para você a bola. Quais são as opções de caixa que nós pais temos? Pois é. É uma coisa que é óbvia, mas às vezes não é tão óbvia, e é importante a gente trazer aquilo que pode parecer óbvio para alguns, mas não é para outros, é que antes de ser pai, nós somos homens, né? E se somos homens, já estamos encaixotados na caixa dos homens. E aí esses homens vão, em algum momento, eventualmente se tornar pais. E dependendo do momento de vida que eles estão, dependendo do contexto, dependendo da cultura, da sociedade, cria-se também, vão se criando algumas outras estruturas, redomas, né? Que vão aprisionando esses pais. Uhum. E, de alguma forma, isso acaba sendo um mapa, né? Para que eles se tornem bons pais. Eu acho que algumas coisas são até boas mesmo. Eu vejo hoje muitas iniciativas mostrando que, olha, a paternidade é aquilo que ontem até você comentou lá com o Ismael, com o pessoal da live ontem, do pessoal da direção do Silêncio dos Homens, né? Não adianta nada o pai querer fazer uma roda de paz no boteco, né? Chamar os amigos para tomar uma cerveja, e aí ele deixou o filho em casa, acho que foi o Ismael que falou, né? Sim, Deixou foi o ele filho mesmo. em casa, deixou os filhos em casa e a mulher ficou cuidando. E o cara fala que é paizão porque tá lá no grupo de pais. Ou seja, Então, 15 homens assim, juntos tomando cerveja e as 15 mulheres ou companheiros cuidando dos filhos em casa. Que pai é esse? sobrecarregados, exato. E é como você falou, tem essa divisão, esses acordos, essa forma de você compartilhar esses cuidados, né? Porque muitas vezes os pais, alguns pais, né, eles se refugiam no argumento de não saber cuidar. Não, quem sabe cuidar é a mulher, então eu deixo isso para a mulher. Eu não cuido O do meu, jeito dela. ela sabe porque ela é mulher, isso é coisa de mulher. Eu sei trabalhar, botar dinheiro em casa e proteger a família, que é os 3 P's que você falou, né? Então, não é bem assim, não é só isso. Sim. Tem muitos papéis, muitas funções, tem uma carga mental gigantesca para cima das mulheres. A gente sabe que isso não é de hoje. Uhum. Os pais se eximem sim,
E eu me coloco nesse lugar, tá? De um tempo atrás, quando eu sou pai, eu falo que a Júlia com 25 anos, eu poderia ser avô já, né? Tecnicamente eu já poderia ser avô, mas durante muito tempo, quando eu ainda não tinha essa visão, eu trabalhava pra caramba e ganhava dinheiro e falava, meu, tá ótimo. É o E muitas vezes eu suficiente. estava refugiado, escondido lá no meu trabalho, na minha caixinha, né? Na minha caixinha do homem que trabalha e blá blá Do blá, provedor. né? Do provedor. E muitas vezes eu não estava tão sobrecarregado como a Maristela, minha esposa, a mãe da Júlia, estava em casa cuidando da Júlia. E Uhum. até outras estruturas que estavam. Eu poderia estar fazendo diferente, mas para mim isso não era importante naquele momento. Hoje eu tenho essa consciência de que essa convivência, de que esse contato, de que essa proximidade é algo que não volta. Né? Até Uhum. nas falas que a gente tem sobre com grupos de paternidade, e eu me coloco nesse lugar novamente por não ter tido a presença do meu pai na minha criação, talvez eu tenha perdido um pouco por não ter tido a presença do meu pai. Mas eu vejo que hoje, não tendo convivido tanto com a Júlia, ela perdeu um pouco disso, mas isso ela recuperou. Ela até fala que nem percebe, nem sente isso. Eu fiz uma live com ela no Dia dos Pais, ela falou, pai, para mim não fez falta nenhuma, você estava sempre com a gente no final de semana, mas eu perdi isso. Eu Uhum. perdi essa oportunidade de conviver com ela. De conviver com ela com 3 anos, com 5 anos, com 8 anos, com 10 anos. É Eu porque fui ter proximidade, essa fui convivência ter com os... proximidade com ela. Desculpa, pode É, falar. é uma fase que não, é uma fase que não volta, né? Sim. Sim, aquele momento eu perdi. Eu resgatei depois com 16 anos. Quando ela era Uhum. adolescente, que eu mudei de cidade, eu fui lá, virei um paizão, pai turista, entendeu? Pai com aço, palhaço, né? Que eu sou muito palhaço, eu falo, faço copiada, falo Os besteira. trocadilhos. Assim, aí eu ficava, eu falava, nossa, agora eu tô resgatando. Mas assim, ela estava com 16 já. Ela já era uma adolescente. Uhum. Mas aquela Júlia de 5 anos, aquela Júlia de 8 anos, aquela Júlia de 12 anos, aquele momento eu não vivi, né? Tão Uhum. plenamente como eu poderia ter vivido. Porque dentro da minha cabeça, dentro da minha caixa do pai, do paizão lá, porra, eu tô Você estava trabalhando pra fazendo o seu caramba, papel. fazendo meu papel. Sendo que eu poderia um dia chegar e falar assim, cara, a coisa mais importante para mim é ficar com a minha filha e ter mudado isso. Eu poderia ter Uhum. mudado. Não sei se seria bom, seria ruim, não sei. Sei que foi assim. Não estou lamentando nem me arrependendo, mas estou dizendo assim, se tem algum Foi. pai e que ele possa sentir esse impulso de que é importante para ele estar junto com a filha, com o filho, com os filhos, ele pode fazer isso, ele pode fazer essa Uhum. escolha. Eu participo de Sim. um grupo de um podcast que você conhece, que é o Dilemas, né? E a Dilemas. Lua, ela é educadora parental e o Peu é um paizão também. E ele conta que quando ele trabalhava numa agência, um dia ele chegou e o filho dele tinha nascido, ele chegou e falou assim pro diretor. O diretor falou assim, olha, eu estou percebendo que você está dedicando só 20% do seu tempo, está dedicando 30% do seu tempo para a família e só 70% para a empresa. Você não acha que tem alguma coisa errada? Ele falou, tem sim. Eu deveria estar dedicando 70%, 80% para o Para meu minha filho e família. 20% para a empresa. E é por isso que agora eu estou te dizendo que eu estou indo embora. Então, aí o cara falou, você é louco, você é um irresponsável. Ele falou, não, eu seria irresponsável se eu deixasse meu filho em casa, meus filhos em casa e não ficasse cuidando deles. Então, assim, pode parecer loucura, né, para alguns pais, falar assim, pô, mas e aí, você vai viver do quê? Você vai manter como? Se a pessoa quer muito, cara, a natureza dá um jeito. A vida te coloca as oportunidades para que você se readequa ao estilo de vida, padrão de vida, necessidades, mas aquela vida que veio de você, talvez você não tenha essa oportunidade de continuar. Então, se a Uhum. gente fica encaixotado naquela coisa da empresa, da sociedade, da visão de mundo, de que ser pai é aquele cara que está sempre fora da caverna buscando a caça, a gente vai continuar mantendo essa sociedade que a gente tem Sim, hoje. como a gente vê hoje, exato. E E o o mundo está muito engraçado é que diferente. quando você tem essa convivência, quando você acorda para isso, a convivência ela vai te transformando. Então, se você demora, né, como no seu caso, se você acorda para isso lá quando a Júlia teve 16, tinha 16 anos, você fala que você perdeu porque você perdeu um Flávio diferente
que poderia estar se transformando, se trabalhando por esses 16 anos. Porque, para mim, a parentalidade, né, a paternidade é você se enxergar na criança e a criança te desafiar o tempo todo para você ir se policiando, se moldando e crescendo, né? E então é muito interessante esse aspecto. Quando a Laís me falou, né, a minha esposa falou, né, parabéns, eu estou grávida, né, seremos pais. Nossa, já tem essa caixa, né? Essas caixas que a gente fala, parece que ela já automaticamente já vem, pum, já me encaixotei. Nossa, então, peraí, então não posso trabalho, eu tenho que fazer uma poupança. Então, nossa, né, tem aquele negócio, quando a criança nascer, você põe R$ 100 na poupança e fica pondo todo mês, quando ela chegar na... Então, assim, o próprio pensamento de provisão, né, o P de provisão, ele é muito forte para os homens, porque é uma zona de conforto o trabalho, né? O trabalho é muito parte de quem somos, e isso não é ruim, né? Eu acho que não é, mas a gente acaba não dando o devido, não colocando o trabalho na sua devida caixa, no seu devido lugar. E a gente acaba perdendo porque não, é isso que é esperado de mim. Sim. E você tocou num ponto importante, né, agora há pouco, quando você falou do espelho, né, que as crianças são, que os filhos são para nós, né? O Bert Hellinger, das constelações familiares, ele fala que os filhos vêm para curar os pais. Uhum. E, e aos poucos eu fui percebendo isso, né? O quanto eu fui me curando através da convivência com a Júlia, né? E eu sou pai de menina, né? Você tem um menino, né? Uhum, tem o Samuel. Então, e tem uma diferença muito grande entre ser pai de menina e pai de menino. Na verdade, eu diria que para a mãe é um pouco mais desafiador compreender o universo do menino, porque para as mulheres, entre as mulheres, elas se compreendem, elas se conectam. Mas Uhum. quando ela tem um menino, a partir de um determinado momento, ele vai ter algumas demandas que ela não vai talvez conseguir atender sozinha e ela vai precisar de ajuda. Um tempo atrás, a Thaís Tosati, acho que você conhece a Thaís, né, e o Jacques, a Sim. Thaís estava no Rio ainda, e ela, junto com o Jacques do Guerreiros, né, o facilitador do Guerreiros, eles criaram um projeto que foi uma demanda de mães de meninos. E não eram mães solo que criavam os filhos sozinhas, às vezes elas tinham até o pai presente. Mas como o pai estava naquele movimento, naquela caixa que a gente falou, do trabalho, da provisão, da proteção, e ele não estava diretamente conectado ali na função, no papel de pai, no ofício de pai, Uhum. ela se sentia sozinha. Aquele garoto começava a crescer, 9, 10, 11 anos, se tornava um adolescente, vinha com algumas demandas e ela não sabia lidar com O que que aquilo. eu faço? O que que eu falo? Como é que eu lido com isso agora, né? E isso foi um projeto que a gente conduziu um tempo e tentando mobilizar esses pais de meninos para que eles se conectassem mais com esses meninos que estavam nessa fase. Uhum. E o grande detalhe aí é que se a gente for olhar para a ancestralidade, né, como eu falei de constelação, o pai dele também não Sim. teve essa oportunidade. Então ele não recebeu, ele não teve Ele aquela dá aquilo que ele aprendeu, né? então, e outra, num mundo muito mais difícil, quer dizer, 50, 60, 80 anos atrás, o mundo é É. machista hoje, imagina o que não era há 50 anos atrás. Sim, então é muito mais fácil você reproduzir aquilo, né? A coisa só vai se reproduzindo. Então, essa roda, ela vai talvez parar de girar, ou girar com uma velocidade menor, ou menos destrutiva, quando nós, pais, né, pudermos talvez olhar para essas necessidades no universo da parentalidade de poder se conectar com esses filhos. Seja um Uhum. menino, seja uma menina. Eu diferenciei aqui meninos e meninas para mostrar uma necessidade maior dos meninos. Sim, Mas também tem uma necessidade da menina da estrutura do pai. O pai é sim. aquele que leva para o mundo. É a janela do mundo, né? Exato. Se uma mulher teve um pai presente, ela vai ser uma mulher daquela que vai para o mundo. Ela não Sim. vai ter Amarras, aquela né? dificuldade, aquelas amarras. A mãe, ela cuida, ela colhe, ela nutre, ela
ela protege de outra forma, né? Mas o pai, ele leva para o mundo. E essas pernas e essa estrutura, né, essa coluna, que é o que sustenta o nosso corpo e que vai sustentar o ser depois que ele sair para a vida, porque uma hora vai ganhar autonomia. Uma Uhum. hora os filhos crescem e eles vão embora do ninho, né? Tem a tal Sim. da síndrome do ninho vazio, né? Quando o Síndrome do casal ninho está sozinho vazio. em casa. Mas os filhos vão para o mundo. E é muito melhor que eles vão para o mundo com uma inteireza, né? Com uma estrutura que Sim. foi dada pelo pai e pela mãe. E não só pela mãe, tentando muitas vezes suprir uma função de um pai, ou um papel de um pai que não estava ali. Ou se estava, só estava o corpo dele, porque a alma dele estava perdida em outro lugar, preocupado com um monte de outras coisas. Sim, não estava Então, ali presente, né? Com a presença. e isso eu acho que nós, todos nós somos filhos, né? E tivemos os nossos pais presentes ou não em cada uma das suas famílias, mas o momento de transformação que está acontecendo agora, que eu vejo agora, inclusive com esse momento da pandemia, né? Que nós estamos vivendo, essa oportunidade é um presente. Muitos pais Uhum. se viram aí Não, obrigados, eu estou sendo compulsoriamente. beneficiado. Eu me sinto, estou trabalhando 3, 4, 5 vezes mais, mas eu estou em casa convivendo com meu filho e minha esposa num nível que eu acho que nunca tinha experimentado nesses 7 anos de paternidade. E é Sim. engraçado, E se, olha só como isso é louco. Essa semana eu fui 2 vezes para São Paulo. Aliás, fui uma vez para São Paulo e na terça-feira eu trabalhei do escritório de Vinhedo. Então, fiquei 2 dias fora de casa. E nesses 2 dias coincidiram com lives aqui noturnas. Eu cheguei, tomei um banho e já me conectei. Então, não fiz ali a rotina de sono, né? A rotina de sono eu alterno ali com a minha esposa. E hoje eu tive terapia de manhã, saí para fazer terapia, voltei, o Samuel estava abraçado com a Laís, chorando no colo dela, de saudades do pai. E aí eu dediquei quase que, sabe, 30, 40 minutos com ele, apegado ali no colo, abraçando, acolhendo. Isso me emocionou profundamente e eu falei, filho, papai tá aqui, tá tudo bem. Você quer contar o que que você tá sentindo? E ele falou, com o olho cheio de lágrima, tadinho, eu tô com saudade de você. E cara, eu falei, nossa. Aí agora, agora à noite, antes da live, eu fiz ele dormir, coloquei ele na cama. Ele tem 7 anos, ele já dorme tranquilo, sozinho. A gente fica ali, né, fazendo uma conversinha, conversa de pai para filho. E aí eu voltei no assunto. Eu falei, Samuel, de manhã, quando o papai voltou da terapia, poxa, o papai foi rapidinho na terapia, né? E ele falou, ah, mas você ficou 2 dias fora hoje. Então, olha só. Aí eu falei, nossa, mas e quando o papai voltar pro escritório? Ele, eu não quero que você volte. nossa, que barato, que Então, presente. assim, e eu, tipo, eu fico nesse escritório das 8 às 8 trabalhando. Então, assim, mesmo nessa condição, o fato de eu estar em casa, o fato dele estar ouvindo a minha voz, o fato de às vezes da gente almoçar junto, né, de tomar um café da manhã junto, às vezes eu levanto para dar uma espairecida, para tomar um café e vou lá na cozinha e vejo ele, eu dou um beijinho, abraço, essa convivência, essa presença, esse contato, né, físico e que, querendo ou não, no ambiente da casa se torna um alimento de alma, ele tá sentindo esse contato, assim como eu, né? Inegável falar o quanto que isso está me alimentando, o quanto que isso. E ele está nessa fase, ele cumpriu o primeiro setênio, então ele está na fase de começar a se desgarrar da mãe e começar a colar no pai para ir para o mundo. E justamente nessa fase ele veio essa pandemia que me obrigou a entrar em casa e ficar mais tempo com ele. Então é muito legal, cara, essa experiência que o mundo me colocou. Que bonita essa imagem que você trouxe do Samuel chorando, né? E conseguindo chorar e expressar o que ele estava sentindo, né? Uhum. Porque eu pelo menos acredito que é esse choro que nossa criança, né? Todos nós temos a nossa criança que Interior. também sentiu falta do pai, de alguma forma, e que às vezes nem conseguiu chorar, né? Então Sim. esse choro ficou contido durante muito tempo. E é Engole o isso que choro, acaba trazendo. moleque. Porque ou não pode chorar, ou vai chorar para quê se não vai mudar nada, né? Então nem Sim. chora, né? Engole o choro mesmo.
E eu vejo que a gente fala muito isso no Guerreiro, você já deve ter ouvido também em outros espaços, o quanto os homens, quando eles chegam na vida adulta, eles têm sede de pai. Eles têm um vazio de pai gigantesco, mesmo que eles tenham tido o pai presente. Mas é aquela história, o pai estava trabalhando, o pai estava ocupado, o Sim. pai é bravo, né? É aquela história da mãe, você vai ver quando teu pai chegar, às vezes o pai era Uhum. violento, né? Afastava, Quantos né? casos e quantas histórias a gente sabe de pais que foram violentos com os filhos. E, talvez esse choro que o Samuel tenha chorado pode ter saciado essa sede dele, né? Sim, Essas lágrimas dele, pode ter preenchido aí esse momento dele saber que o pai está por perto e que mesmo que a pandemia acabe agora, ou que a rotina volte, mas você percebendo essa importância, você vai adequar na tua rotina uma forma de suprir o isso no dia a equilíbrio. dia. E Uhum. não só nas férias, e não só no final de semana, e não só no feriadão, né? No dia a Perfeito. dia mesmo, porque aquele espaço que de conexão que você tem com ele, seja na hora do sono, seja na hora de uma refeição, de uma brincadeira, para ele é tudo, porque a Sim, percepção de tempo da criança e o tamanho das coisas para a criança é muito grande. Às sim. vezes a gente fala assim, mas não foi nada, foi só uma bobeirinha. Cara, para a criança aquilo foi muita coisa. Cara, tem Quebrar uma um outra. brinquedo, perder um negócio, para a criança aquilo é a morte, Você é falou, gigante. você falou de um, cara, vou compartilhar aqui uma outra experiência que eu tive há um mês atrás. Tava num dia desses louco de reuniões o tempo todo aqui em conferência e cansado, né? Nossa, é uma rotina bem mental, né? Bem desgastante. E isso vai alterando o humor, você fica irritado, né? Eu fico irritado. E aí de repente vem o Samuel, a Laís tinha saído para fazer alguma coisa. Ele estava na hora da televisão, a gente controla bem, mas ele ficou na televisão. E aí terminou o vídeo e aí ele queria atenção, óbvio. Ele veio aqui, eu tava numa reunião, não podia dar atenção. Eu falei, ó, terminando a reunião, o papai fica com um pouquinho com você. Era no meio da manhã, assim, era umas 10:30 da manhã. E cheio de coisa para fazer, né? Terminou a reunião e eu fiquei com aquele negócio. Meu, ele tava na sala me esperando. Eu vou lá. Vou lá. Eu cheguei lá, fiquei um pouquinho com ele, brinquei ali rapidinho. E aí ele, papai, vamos jogar bexiga? Ele pegou uma bexiga e tava jogando a bexiga pro alto, assim, não podia deixar cair no chão. E aí eu tinha 12 minutos para entrar numa próxima reunião. Aí eu falei, tá bom, filho, papai tem 12 minutos. Aí eu peguei o telefone, coloquei no relógio, ó, papai tá pondo 12 minutos. E brincamos, jogamos bexiga pro alto, né? Jogamos sem, como se não houvesse amanhã. Tocou o relógio, eu falei, olha, papai agora precisa voltar pro trabalho. Tá bom. Cara, voltei pro trabalho, a reunião deu uma demorada. Ele, ele, ele voltou pro escritório e me deu esse presente aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Que legal. Você e ele jogando bexiga. Eu e A ele jogando bexiga. bexiga, as bexigas lá em cima, e eu e ele juntos jogando bexiga. Uma brincadeira que foi um investimento de 12 minutos do meu tempo. E ele, quando entregou, imagina, eu desabei no choro, até tô emocionado, mas desabei no choro. Ele olhou pra mim assim, e ele começou a chorar. E aí eu abracei ele e falei: filho, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, que delícia ficar com você. Nossa, e foi um calor assim, humano. E Legal. depois eu fiquei pensando, falei, cara, 12 minutos. Eu não tenho 15 minutos, eu tenho 12 minutos, né? Ou pelo menos eu posso olhar o copo meio cheio, né? Eu tenho 12 Sim. minutos para ele, eu pude dar 12 minutos para ele. E para mim 12 minutos é pouco, mas é aquilo que você falou, a criança não tem tempo. Esses 12 minutos, a Marisa C. Gonçalves falou, valeu mais que um dia. E com certeza valeu, porque foi um Foi. alimento de alma, né? Não físico ali. Ele materializou aquele momento, né? Ele eternizou aquele momento. Quer dizer, olha como foi importante para ele, né? Exato, Uma pessoa gravado, ficou que, gravado, né? acho que foi a Shaula que colocou que assim, eu falei de sede de pai, né? Eles têm sede de conexão. Eu acho que naquele momento, naquele instante, você estava realmente presente e conectado com ele. Você cem podia por ter 12 cento. minutos ali e estar fingindo que você estava com ele, mas não, foi Exato, verdadeiro, exato, foi de alma, você estava presente ali, né? Então, acho que exato. ele, acho não, tenho certeza que ele percebeu isso Sentiu isso.
É E o que mais maravilhoso, aí? cara. Vamos interagir com o pessoal? Vamos ver aqui os comentários. O pessoal está falando aqui, ó, Fernanda Fanton, não sei se ela está aí ainda. Oi, Fê, tudo bem? Presença próxima dos pais tem sido sensacional para os filhos e para nós, né? É a dualidade dessa quarentena, né? Um monte de gente tendo que ser obrigada a trabalhar de casa, as crianças precisando ficar em casa e essa convivência imposta, né? E parece que é um retorno às origens, né? Porque foi assim, né? No começo da sociedade. É muito interessante. Que mais? Que mais? Se vocês quiserem opinar também, pessoal, fiquem à vontade aí. Quais são as caixas que a sociedade impõe aos pais? A Érica Você Esteves se enxergam falando, mais alguma caixa, né? se enxergam mais alguma caixa. A Érica Esteves dizendo que sempre falo que a qualidade é maior que a quantidade. Bem verdadeira essa fala. É, a minha irmã tá aí também, cara. A minha irmã, Fernanda, que linda. Mãe da Isadora, minha sobrinha linda. Oh, que legal. Que Matar legal. saudade no final do ano. Não vejo a hora de pegar essa baixinha e dar uma mordida nela. Que legal. Obrigado aí pela presença. É, Agora, vamos. A gente falou de caixas, talvez, disfuncionais, né? A gente fala do man box, né? Da man box, que é uma caixa que prende os homens, né? Mas eu vejo em caixas, cara, a gente está criando essas caixas, né? Com esses grupos de homens, com esses grupos de paternidade, de parentalidade, esse espaço que a gente tem aqui. Para mim, isso também é uma caixa. E é uma uhum. caixa de presente, é uma caixa maravilhosa, é uma caixa que a gente pode construir para arrumar, porque não tem só caixa ruim, né? Não tem que ficar olhando, pô, só tem caixa que está estragando os É pais, não. verdade, é verdade. Vamos A gente está transformar criando essas caixas, né? modelos, exato, modelos de paternidade, de parentalidade. Hoje você tem dois pais, hoje você tem homens trans Meu, que são pais, o então assim, Leonardo Medeiros, lá do Pai, que encerrou o evento Pai, né? Um homem trans que, sim, meu, que história absurdamente linda de amor, de doação, de dor, de dúvida, de descoberta. Então sim, tem o Bruno Vilas Boas do Paternidade Divertida, que é um pai homoafetivo também que tem um relacionamento de longo prazo e adotaram uma criança e os dois têm uma vida super de acordo com essa paternidade presente, ativa, afetuosa, muito bonita também, né? É uma caixa possível hoje em dia, né? sim, E tem também, pensando em caixa, a gente pode levar para as caixas comportamentais, né? Então, sim. eu estou numa caixa em que eu espero que meu filho continue com a minha empresa, que ele seja médico, que ele seja Nossa. advogado, né? Eu encaixoto o meu filho, eu transfiro a minha caixa para o filho, né? Ou para a filha. Fantástico. Isso é algo que acontece muito, né? E eu falei do Dilemas, o podcast que saiu hoje, o 55, eles falam justamente sobre uma mãe que está grávida de um menino e ela não estava preparada ela, sim, para ser mãe de menino. E ela estava num dilema lá, é, preocupada, né? Como é que ela ia se responsabilizar, como é que ela ia criar aquele filho para que ele fosse um homem bom. E acaba sendo um peso, essas caixas que nós pais, né, pais e mães criamos com a responsabilidade de que esses filhos sejam as melhores pessoas no mundo. Cara, eles vão ser o que eles puderem ser, o que eles quiserem ser e do jeito que eles quiserem ser. Não Sim, é nada que a gente faça querendo que eles sejam o que nós quisermos vai fazer com que eles se tornem isso. Porque eles vão exato. se tornar o melhor deles e o que nós podemos fazer é dar esse exemplo e dar condições para eles poderem se expressar da melhor forma nesse mundo, Sim, da maneira que eles quiserem. Aí traz de novo para o comportamento. O Peu trouxe o caso do filho dele mais novo, que é o Joaquim, né? Que durante essa pandemia, ele falou que o Joaquim não vestiu roupa, não vestiu cueca, não vestiu. Era um menino, ele só vestiu a calcinha das irmãs. Ele quis vestir a calcinha das irmãs. E ele ficou com a calcinha. Cara, e ele contando assim, a coisa mais bonita, né? De ver, fala assim, deixa ele ser o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele tá
Ele está vivendo, É uma né? peça de roupa. Além disso, é uma peça de roupa. Não vai determinar a sexualidade, não vai determinar o futuro da criança. Senão, a gente acaba fazendo aquilo que você falou, encaixotando os filhos dentro da profissão, da sexualidade que a gente quer que eles tenham, ou do nível intelectual, ou comportamental, ou artístico, social, cultural. Cara, se a gente pede liberdade, a gente quer liberdade, a gente acaba não dando Não dando liberdade para os liberdade. nossos Total, filhos, concordo. achando que a liberdade pode estragar, Sim. pode ser perigosa. O E perigoso talvez seja proteger demais. excessivamente e depois eles não terem as próprias pernas para andar no mundo. Porque não É sei até verdade. quando nós vamos estar aqui, Sim, né? sim. Então, Um outro aspecto interessante que é, você não, putz, eu tava, perdi o raciocínio aqui, mas da questão da violência, né? A gente às vezes para impor a nossa caixa, a caixa em que a gente já está acostumado, a gente acaba violentando a liberdade com a qual a criança nasce, né? Porque a criança nasce livre de preconceitos, livre de rótulos, livre de caixas, ela vive, né, livre, leve e solta, e de repente você, com os nossos, né, vou falar, ou com os meus medos de julgamentos e tudo mais, eu violento a criança por conta dessa minha neura, dessa minha questão. Então eu vejo, por exemplo, o Samuel, ele é todo artístico. E no mundo artístico, você tem atores e atrizes. E ele é um filho único. E muitas vezes ele precisa, para ter uma plateia, eu e a Laís fazemos muitas vezes a convite dele, né, a plateia. E aí ele é o ator e ele é a atriz. Então, cara, se eu for limitar e falar, não, filho, você é só o ator, imagina, você é homem. Cara, eu tô impedindo ele até de explorar a feminilidade dele, o lado mais sensível, né? A própria questão da interpretação. E olha como isso é maléfico para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento da criatividade dele. E tem vezes que ele me convida e eu sou a menina. E, meu, beleza. E, cara, eu sou a menina ali naquela cabeça dele e não tem problema nenhum, né? Ele gosta muito da Turma da Mônica, usando como exemplo. Cara, ele tem o Sansão, eu sou o Cebolinha, ele é a Mônica. Ele sai girando aquele Sansão atrás de mim que eu saio que nem um condenado pela casa. Então, assim, levando colhada, levando colhada. mas eu precisei me desconstruir, estou nesse processo de desencaixotamento como homem, primeiro, porque antes de ser pai eu sou homem, mas o benefício é da família, porque a casa ganha vida, né? Lógico, a criança de 7 anos ela tem uma vitalidade muito grande, mas eu poderia ficar ali encaixotado, não. Eu já vi amigos meus, né? Não, é o pai, ele fica lá do lado do sofá, tomando uma cerveja e não brinca com o seu filho, né? E poxa, tão você não cura a sua criança se você não brinca com a criança que você tem em casa, né? É. Eu acho que uma outra caixa que a gente pode desencaixotar os pais, né? Que é uma coisa assim, o homem ele tem uma oportunidade, na verdade assim, as mulheres elas têm uma condição que nós não temos como homens, né? Porque as mulheres elas têm útero, então elas podem gerar uma vida e elas podem parir, e nós Uhum. homens não podemos. Isso é biológico, né? Então, estava até Homens héteros cis, né? Deixa eu colocar o recorte. isso, homens héteros cis, exato. Porque se for um homem trans, aí sim, que a Ele gente pode sabe que isso gerar, sim. sim. Mas um homem hétero cisgênero, a única alternativa que ele tem para gerar uma nova vida é ele renascer a partir dele mesmo. É ele se transformar num novo homem. Uhum. E talvez a paternidade, talvez o exercício da paternidade possa oportunizar isso, dele poder renascer a partir dele mesmo.
Porque as mulheres também podem renascer a partir delas mesmas e podem gerar outra vida, mas nós só Sim. temos essa chance. E eu vejo que ter um filho, uma filha, ter essa oportunidade de ser pai biológico ou de coração, ou criar, né, mesmo que você adote ou tenha outras formas de ser pai, é uma forma de renascer a partir de si mesmo, de sair daquela caixa do homem lá que coloca num lugar extremamente contido, extremamente desconfortável, Opressor, né? que a gente pode se libertar e falar assim, cara, agora eu me expando e eu sou um outro, eu me percebo diferente. Para Eu posso mim, ser quem eu quiser, o que eu quiser. quando, a Estela estava grávida da Júlia, tem um casal amigo nosso, e hoje eles estão separados, mas nós fomos padrinhos do filho mais novo deles, né? Do Vitor. E aí, quando o Vitor nasceu, a Estela ficou grávida, aí esse amigo meu, Gilson, virou e falou assim, Flavião, tua vida vai mudar, hein? Eu falei, não vai não, cara, não vai não, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz, não vai ser filho que vai mudar minha vida, não. Ele falou, vai, tua vida vai mudar. Eu falei, não, eu vou continuar viajando, vou continuar saindo, vou fazer tudo que eu faço, vou levar a Júlia junto. Ele falou, tá bom. Aí a Júlia nasceu, aí a Júlia era um bebê, a Júlia foi crescendo, e a minha vida foi mudando, e eu fui vendo que uma série de coisas que eu fazia, eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a não querer mais fazer, e outras eu comecei a ter uma necessidade muito grande de pensar, tipo, 10 vezes nela para pensar meia vez em mim. Uhum. Porque era a coisa mais importante da minha vida naquele momento. Então, assim, Você, esse renascimento é algo que é fantástico, se a gente puder olhar desse ponto de vista, né? sim, muito interessante. E você vive atualmente um aspecto da paternidade que é o pai separado da sua primeira esposa, né? E Sim, tem uma caixa do pai separado, né? E da mãe sim, separada, que é cara, a própria lei já empurra, né? Já privilegia não vou falar um privilégio, mas porque as estatísticas mostram que o abandono paterno é muito grande, mas a própria lei ela já segrega, já define que o papel do pai é o de prover e o de pouca presença, né? Como sim. que é a caixa do pai divorciado? Pois é. Isso é uma outra caixa que é muito interessante porque tem esse estigma, né? De que o pai, ele não. A divisão não precisa ser equânime, né? Igual. Tem a Uhum. questão financeira, que muitas vezes o pai, geralmente por ter uma condição profissional, patrimonial maior, ele arca com a maior parte das responsabilidades, mas tem outras responsabilidades. Tem Uhum. outras funções que acabam sendo até subjetivas e que não vai ser a justiça que vai determinar. Sim, E pode até ser, você pode até exigir, mas muitos pais abrem mão disso, porque falam, não, eu prefiro que fique com a mãe, sim. e eles acabam abdicando daquilo que pode ser um direito deles, né? Mas eles podem olhar para isso e falar assim, olha, não, eu quero conviver por escolha minha, né? Sim. Tem uma situação muito bonita de uma pessoa que eu não vou dar pistas aqui, mas já é um homem de 70 e poucos anos, a filha dele tem 30, mais de 30, e ele, um tempo atrás, ele estava optando por estar mais próximo dela, Uhum. conviver mais próximo dela. Ela mora em outro país e ele pensou até em mudar, não sei ainda se ele está com esses planos, mas ele pensou em mudar. E a filha dele falou, não, pai, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, você não vai abdicar da sua vida, olha tudo que você faz, o seu trabalho, as coisas. Ele já é aposentado, mas ele tem uma outra atividade, que é a vida dele. Ela falou, mas você vai fazer isso, a sua vida é lá, fazer isso por mim, não precisa, eu não preciso, você já é um super pai. Ele falou assim, eu não estou fazendo, eu não vou fazer isso por você, eu vou fazer isso por mim, Olha porque eu só. quero. Eu não quero chegar no fim da minha vida e me sentir frustrado de não ter tido a proximidade com você que eu gostaria de ter. Eu não vou atrapalhar a sua vida, eu não vou ser invasivo, a gente vai se ver, mas eu quero estar próximo. Você está do outro lado do Atlântico e a É, gente se vê muito pouco. E eu quero viver os últimos anos da minha vida perto de você. caramba. Que Tocante, né? lucidez, né? Que lucidez. Então tem muitas caixas, cara. E eu acho que a gente vai abrindo. Eu falo que parece aquelas bonequinhas russas lá, como é que chama as bonequinhas Ah, lá? as bonequinhas tem uma dentro da outra.
Porque a gente vai tirando uma caixa, quando você fala, nossa, agora eu saí da caixa. Não, tem outra caixa lá dentro. Você Na vai verdade, tirando. você sai e vê que você está dentro de outra maior. Aí você sai e você vê que está dentro de outra. Ai, muito bom. E tem Muito outra legal. também, a gente pode falar desse pai, e do pai que abre mão, né? A caixa do pai que abre mão da carreira e de repente inverte o papel com a mãe. A mãe é a Sim. provedora da casa e esse homem também. O pai das Marias entrou aqui e é um cara que tem uma história também interessante nesse aspecto. Eu tenho conversado com ele um pouco, né? Sigam ele também, que tem um perfil bem legal no, com um humor bem característico, que é isso, o pai que abriu mão da sua carreira de ser provedor, né? Em determinado momento a carreira da esposa deslanchou, da companheira deslanchou, e o casal decidiu, não, então beleza, vai que eu fico. E às vezes a caixa do homem provedor é imposta, e aí esse cara é menos homem, né? Esse cara, quer dizer, então, poxa, e às vezes até o pai nessa. Eu não estou nesse lugar de fala, mas eu posso ver de fora que há muito julgamento, né? De grupos. Eu participo de grupos de pais que às vezes o pai está lá na praça, né? Com o filho ou com os filhos. E chegam as pessoas e falam: ah, cadê a mãe? Tá viajando? A mãe tá doente? Eu falo, não, cara, não interessa. Primeiro assim, não interessa, né? E segundo, pode ser qualquer outra coisa, né? Eu tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque eu abri mão da minha carreira. E aí, qual que é o problema disso? Eu sou menos homem? Ou por que que tem que ser a mãe que tá aqui com as crianças? Por isso que nesses países ditos mais desenvolvidos, a licença é parentalidade, ela não é uma licença Parentalidade. maternidade ou paternidade. E o casal escolhe quem, né, logicamente que no início, né, A por mãe questões da fica. amamentação, dos primeiros cuidados, a mãe tem uma necessidade de estar mais próxima, mas às vezes, como você falou, a carreira dela, ou ela escolhe e fala, não, eu quero me lançar, e você, se a gente puder, e é um acordo entre o casal, e Eu, ninguém, é como você falou, ninguém tem nada a ver com isso. eu vi uma vez uma palestra do Roberto Chiniachik numa empresa que eu trabalhei e ele falou sobre o dobrar o paraquedas. Ó, eu vou me lançar, vou me jogar, mas eu conto com você porque você dobra meu paraquedas. Porque o mais importante para quem salta de paraquedas não é o paraquedas, não é quem salva a vida do paraquedista, é o paraquedas, é quem dobra o paraquedas para ele abrir de maneira correta. Então a Poder mãe tá confiar. para poder confiar. Então assim, meu, imagina se o cara dobra 1 centímetro errado, cara, você provoca um acidente, né? Então tem essa analogia muito legal assim de, meu, vai lá, vai se lançar e eu dobro o nosso paraquedas aqui, porque é o nosso paraquedas, né? É um revezamento, né? E é muito bonito ver quando isso acontece de uma maneira. Eu tenho, não sei, ontem até numa outra live que eu estava falando, parece que a gente vive em bolhas, né? Dizem que a gente vive em várias bolhas, mas eu vejo tantas histórias bonitas acontecendo. Tem pessoas que trazem histórias trágicas que a gente sabe que acontecem, mas eu estou vendo tanta história bonita de casais, sabe? De várias estruturas familiares se formando agora, inclusive estruturas que não estão juntas. O casal que está separado, você citou agora, né? O casal está separado, mas eles criaram a estrutura com tanto carinho que essa criança, quando vai para a casa do pai ou vai para a casa da mãe, ela se sente muito bem nos dois lugares. E eles têm um acordo entre eles muito maduro sobre a alienação parental. E não Uhum. foi uma separação simples, mas eles falaram, as crianças não têm nada a ver com isso. Isso é uma questão nossa, nós vamos resolver. Eles precisam se sentir muito bem quando estiverem com você e quando estiverem comigo. E quando estiverem comigo, eu vou sempre lembrar da sua melhor parte, que foi o Sim. que permitiu que eles estivessem aqui. Eu gostaria que você fizesse a mesma coisa quando estivesse com você. Não, eu estava conversando ontem, estava conversando com um amigo meu. Ele se divorciou, tem 2 meninas, se divorciou e aí tá nesse processo, né, de entender qual é o lugar dele como pai na criação das filhas, na educação, na presença, etc. E aí eu perguntei, como é que tá a sua relação com a mãe das crianças? Ele falou, putz, hoje a gente não brigou, mas, cara, hoje praticamente a gente só conversa pelo WhatsApp. Aí eu falei, cara, eu não tô nessa posição, não sei. Então, assim, não vou, eu vou falar o que eu faria.
Então, se servir, você beleza e tenta exercitar. Mas, cara, se você se aproxima da mãe como pai das suas filhas, a conversa é diferente, porque você demonstra para ela a sua preocupação com o bem-estar físico, emocional das meninas, das crianças. E não como, né, ele quer voltar para mim, quer voltar para o lar. Não, cara, o seu problema com ela é de marido e mulher, não é de mãe e pai. O seu problema de Sim. mãe e pai é com as meninas. Então, se você demonstra isso para ela, você elimina essa barreira do relacionamento, porque não, vamos ter assuntos práticos em relação às nossas crianças. Então, eu vejo que. Mas exige muita maturidade, imagino, né, nessa conversa. Eu estava vendo, só puxando esse gancho, um vídeo que eu vi recentemente aqui nas redes sociais, do caso da Grazi Massafera e do Cauã, sei lá o que é o nome dele, Irmão. Raymond, que são separados, era um casal, nossa, estrelando várias ações publicitárias, tiveram um filho, uma filha, não sei, e se separaram. E eles hoje, inclusive, abrem mão de carreiras, né, de novelas, de papéis, que vão dar um bom retorno financeiro para eles, em prol do benefício de ficar com o filho. Então, por exemplo, o Cauã recusou um papel, ele falou, decidi ficar 6 meses sem trabalhar, porque a Grazi tinha topado um papel, e beleza, mas eu fiquei por decisão do benefício, claro, dele como pai, mas para poder dobrar o paraquedas para a mãe e ficar com o filho. Então eu também acredito que é muito possível esse jogo. E Flavião, 1 minuto Como é que a gente está de tempo aí, Felipe? Como é que a um gente está de minuto e tempo? 50 para a gente encerrar. Nossa. Não dá nem para fazer um miojo. Não dá nem Não tempo de dá fazer um miojo. meio miojo, velho. Você faz meio miojo agora. Diga Cara, aí, mas só faz agradeço, uma bicho. despedida. Passou muito rápido, foi fantástico. E vamos pensar no de outubro agora, né? Vamos ver o que a gente traz em outubro, mês das crianças, sei lá, vamos pensar o que a gente Muito traz. legal, vamos pensar junto. Show de bola. O pessoal que participou aqui, se quiser sugerir temas para a live de outubro, então fica o convite. E Maravilha. brigadão, Flavião. Outubro tá Valeu. aí, a gente se fala. Pessoal, muito obrigado por terem participado. A gente divulga aí a próxima live sobre pai o ano inteiro, né? Da E paternidade o ano todo, para a gente poder explorar mais esse cuidado, o ser pai, e desmistificar, né, toda essa questão que relaciona o ser homem com o ser pai, né, na nossa sociedade atual. e obrigado mesmo. E se eu fosse você agora, eu enchia uma bexiga e ia jogar a bexiga com o Samuel, cara. Vou acordar ele lá, falou, Samuel, você não Ah, ele tá sabe, dormindo. Amanhã. amanhã de manhã, Estoura a bexiga. estoura de... Amanhã você joga a bexiga com ele, então. Amanhã eu Valeu, cara. jogo, Obrigado. fechou. Grande Tá bom. abraço, boa Um noite, abraço. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.